Luiz Sassilotto é uma das figuras centrais do concretismo histórico no Brasil. De origem italiana, nasceu e vive até hoje em Santo André, no ABC paulista. Segundo Frederico Moraes, ele é o mais concreto entre os artistas concretos. Se não houvesse a obrigação de almoçar, eu pintaria 12 horas, 15 horas, sem parar. Eu fiz o curso primário aqui em Santo André mesmo, mas eu já demonstrava uma forte tendência para o desenho. Primeira meia dúzia de lápis de cor que eu ganhei foi o maior presente de Natal. E comecei a desenhar, desenhava qualquer coisa, sempre copiando, porque eu não sabia. Para mim, a pintura, o desenho, era cópia. Só depois é que eu vinha perceber que a criação era importante. Concretista rigoroso, Sassilotto emprega um vocabulário geométrico deliberadamente restrito, com claro propósito de se concentrar sempre no essencial, visualidade pura. E para isso se vale de uma gama muito variada de recursos. Interrupções rítmicas, torções, cortes, dobras, relevos, superposição de tramas lineares, etc. E meu pai era um operário, um homem comum, muito bom, bom mesmo. Viu que eu tinha essa aptidão para pintura e me pôs na escola profissional de São Paulo, pensando que fosse escola de belas artes, para aprender belas artes. E era uma escola industrial. Encontrei nessa escola dois bons companheiros que fizemos o movimento dos 19, em 47, o Otávio Araújo e o Marcelo Grasman. Dali começou a vida artística. Eu tenho aqui uns desenhos, os primeiros desenhos que me impressionaram bastante, guardo por uma razão sentimental. Desenho aqui da minha avó, que fiz quando tinha 16 anos, 18 anos, mas desenho para valer. E depois desse desenho aqui, nós temos, que me guardo a primeira pintura a óleo que eu fiz, mas eu guardo porque está horrível. Se mostrasse para um crítico, ele... Então eu guardo porque eu pintei num papelão, sem preparo, sem nada. Então guardei porque o primeiro desenho a óleo, sem ver ninguém pintar a óleo, foi o primeiro obra a óleo. Depois, logo em seguida, que eu estive na escola profissional no Brás, isso aqui já era um desenho de uma cópia de um vitral. Não sei quem é o autor desse negócio aqui, mas o desenho está muito bom.
e a reprodução está ótima também. Da escultura, eu, cerca nos meados de 50, eu descobri, porque eu trabalhei como profissional na Fichet, foi uma grande indústria de caixilhos e estruturas metálicas. Ali nós tínhamos a seção de alumínio, da qual eu era projetista de janelas, só caixilhos. E eu, quando ia no almoxarifado, via um monte de retalhos de alumínio e perguntei para o almoxarife, isso está à venda? Está, sim. Então eu comprei uns quilos, eles vendiam 20 quilos de alumínio em chapas menores. E dali comecei a recortar e fazer a minha escultura. E quando eu tinha a chapa quadrada, era difícil. Como fazer uma escultura em alumínio numa chapa e dar forma, e que ela respira, que ela tenha vida, a forma. Pensar, pegar um papel, cortava, eu dobrava papel, ia simulando, até que eu descobri que cortava, dobrava para a direita, para a esquerda, e dependia da estrutura que eu aplicava na chapa, era que me dava a forma. Tive no começo uma pequena influência do expressionismo alemão, bem característico, num desenho que eu tenho aqui, que a gente pode ver a influência alemã. Nós só falamos alemão e bebíamos alemão e desenhávamos alemão. Mas foi um tempo curto. Quando chegou em 1948, 49, é que eu me interessei por uma nova linguagem atual, uma linguagem visiva, era a linha geométrica, mas ao começo não tinha uma boa. Então eu pintava, mas eu ainda percebia que não era eu, era a influência de outros. Mas eu reforcei e aos poucos eu fui tendo linguagem própria. Esse desenho aqui já mostra claramente que eu não queria saber do desenho objetivo, dizer que sou eu, isso é um autorretrato. Eu queria fazer uma outra coisa, que já é uma monotipia, mas tem uma particularidade do desenho. Por que não fechei a cabeça? Por que não terminei esse lado? Por que não terminei o outro lado do pescoço? Isso tudo, vocês vão ver que meus desenhos nunca eles são fechados, sempre abertos. Quando eu me pintei sobre brasilite,
um absurdo, brasilite, material que cai, quebra. Eu falava, não tem importância, quebra, mas estão aí ainda. E pintar sobre madeira compensada, sobre Duratex. Não, nós procuramos sempre suportes diferentes. Quando que hoje, depois de todas as experiências, eu pinto sobre a tela. Nós tínhamos o princípio da economia de meios, por isso aplicamos só as cores primárias e as cores secundárias, e o preto e branco. Esse daqui é uma forte tendência expressionista. Também a cabeça não aparece, os pés não estão definidos. Esse daqui também é uma xilogravura, mas que mostra ainda a influência do expressionismo alemão. Esse que nós vimos antes é bem típico do expressionismo, mas com uma diferença, que nós aplicamos certos elementos já com vontade de destruir a figura e partir por uma arte não objetiva. Aqui já é 47, fazia as primeiras tentativas de retilíneo. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas senti vontade implícita de retificar, de abandonar a figura, a paisagem, a natureza morta e simplesmente pintar de acordo com a natureza própria. Os pigmentos, eles são riquíssimos. Essas cores são todas controladas, são numeradas. Por exemplo, pegando o número 7, número 7 é este é azul, mas esse azul é muito escuro. Dali, com a emulsão acrílica ou a tempera-ovo ou óleo, eu posso conseguir todas as cores que eu quero. A tempera-ovo é a mais bonita, é a mais antiga, é a técnica que usavam, Chirrut usava, na parede usava tempera-ovo, porque não se conhecia ainda a técnica óleo. Técnica óleo 1400, 1300, que ela foi desenvolvida. E era usada a tempera-ovo, era mais brilhante, mas hoje ainda tem muitos pintores que apreciam a tempera-ovo por ser melhor. E cada pintura, tem os ciclos de pintura. Por exemplo, posso distinguir 3, 4 princípios que eu desenvolvi. Os giros, pode ser uma forma geométrica qualquer, mas elas vão girando 15 em 15 graus, ou cheguei a variar 20 graus. Depois dos giros, que eu fiz gato, sapato, dos giros, me interessava muito pelas tensões. As tensões eram os elementos, quando estavam muito próximos, muito miudinhos, vibrava.
E quando aumentava, alargava mais parado. Depois eu tive a fase dos reversíveis. Na Gestalt é fundiforma que a gente confunde. Tem até a capa do nosso catálogo dessa última exposição é um exemplo simples. Eu só citei quatro fenômenos que cada fenômeno dá para multiplicar. Eu não sou nada ainda para fabricar tudo. E um mundo novo está descoberto com a pintura não figurativa, que antes os antigos pensavam que usavam o geometrismo só para pisos, tetos, cornichas, pintavam, então eles tinham um desenho geométrico muito bom, mas não era consciente, não era autônomo. E hoje a gente chegou a uma abertura muito grande, que até a moda toda ela moderna, a televisão é um grande exemplo, que é a propaganda que nós temos por aí, quase toda com logotipos, toda a construção geométrica. E quando estou vivendo esse mundo de geometrismo, nem penso na desenhar uma figura. Não vai. Na aparente simplicidade ou contenção de sua obra, reside toda uma inteligência visual. Há nela clareza, propriedade e transparência, rigorosas e processuais. O concretismo continuou exercendo sua influência sobre a arte brasileira, influência que não se restringiu ao campo da arte geométrica. Da gráfica à publicidade, do design à arquitetura, do paisagismo ao urbanismo, da música popular à dança. Todos estes segmentos foram beneficiados pela ação concretista, como de resto, a própria crítica de arte. Nós estamos vendo, partindo da esquerda para a direita, meio círculo, que eu adotei para fazer o sistema de giros. Se nós seguirmos a linha de cima, observem bem, ela gira de 15 em 15 graus. Se nós depois olharmos nesse sentido, tem a mesma coisa, 15, 15, 45, 90 graus. Se nós pegarmos uma linha qualquer, esta daqui,
Essa também tem 15, 15, 15, 15, 15. Sempre tem 15 graus. O resultado desse quadro é um absurdo. Eu fantasiei um pouco, criando uma orientação. Seria esses escuros, que também pode marcar 15 graus até 90 graus. Segue o mesmo princípio do outro. Outra coisa que aconteceu no quadro, depois que tinha pintado, não era a minha intenção, mas se existe, é que nessa diagonal aqui, no meio, esse amarelo ficou um pouco mais escuro e aqui um pouco mais claro. Por que acontece isso? Não sei. É mistério do próprio quadro. Esse daqui já é um quadro anterior, bem anterior aqui, pertence a um momento histórico, ruptura. 52 foi exposto no Museu de Arte Moderna. A importância desse quadro é que é compensado e a tinta aplicada é esmalte sintético. Era uma novidade, ninguém pintava em sintético, em esmalte. E eu fiz a série dos quadros, todos em esmalte, todos compensado. Na época era muito difícil num quadro ser apresentado dessa forma, diagonal. Depois tinha outro particular. Uma série paralelas, juntando. Aqui o laranja está por sobre o azul. E aqui o azul está sobre o laranja. Há essa troca tão sensível que quem olha apressadamente não vai perceber. Na minha vida, sempre quis experimentar materiais novos. Então eu pensei que se cortasse alumínio em quadradinhos, em tamanhos iguais, e dispusesse de uma forma racional o quadro. Então eu comecei a distribuir esses quadradinhos aleatoriamente, mas fui juntando e depois eu senti que eram conjuntos, problema da Gestalt, problema da forma e o fundo. Esse quadro deu origem das esculturas em alumínio. Esse quadro já pronunciava eu como pintor concreto. Esse ainda não é concreto, como se diz, porque a pintura concreta, como nós vimos ali, é muito matemática, visível. Esse quadro aqui já pertence a um período diferente dos outros, dos giros, no fundo e forma. Aqui já entra dentro de uma técnica que seria optical. Optical é porque a gente já vê curvas e não tem curva nenhuma. Fazer uma progressão no papel, essa progressão a gente pode encontrar aqui do maior ao menor. Virava um módulo, marcava maior e menor. Módulo eu transferi para baixo, de baixo para cima. Nesse lado é a mesma coisa, de cima para baixo. O resultado é que a gente vê a beleza que resulta dessas junções. Depois, simplesmente ligava 2 pontos de cada quadrado que sobrava e dava um triângulo. Dava um efeito muito bonito.
essa escultura é em alumínio como a outra. É um retângulo de alumínio que eu desenhei uma forma especial. Essa linha aqui que sobe encontra aquela que desce, essa que sobe, outra que desce, e esses cheios, vazios, praticamente se completando todos esses espaços. Em 56, teve a Exposição Nacional de Arte Concreta. Juntaram as duas grandes facções de pintores do Rio de São Paulo e do Rio de Janeiro. E no ano seguinte, 57, houve essa mesma exposição agregado com novos elementos, a Exposição Nacional de Arte Concreta. E 2 anos depois, gerou grande insatisfação do Cordeiro e do Goulart, e Goulart não sabia como se vingar, pôs esse neoconcreto, que para mim não existe, uma invenção carioca, só para brigar e nada mais, porque o Goulart não é pintor, e se fosse o Mário Pedrosa, eu respeitaria, mas o Goulart não. E dali nós depois fizemos nossa arte concreta, como eu sempre fiz. O maior testemunho do que não existia aquilo, o próprio figurante dos cariocas, o Aloysio Carvão. E na véspera dele ir para a Europa, ele foi informado, no jornal, vai viajar à Europa, o neoconcreto do Aloysio Carvão. Mas o que é o concreto, neoconcreto? Sou concreto. Ele me falou, sou concreto e não neoconcreto. Eu não acreditava nisso quando ele já pertencia aos neoconcretos carioca. Então, não sou eu que estou falando, é um neoconcreto que falou. Não existe esse negócio de neoconcreto. Existe a arte concreta. A arte concreta que os cariocas fazem, que os paulistas fizeram, fazem, mas não existe. Não existe diferença de cor, pode pintar com qualquer cor, com o que você quiser. O que vale a ideia. Desde aquela, seja uma ideia forte, que emociona as pessoas e que seja legítima, vai vigorar. Em 52, Cordeiro resolveu fazer grupo de ruptura em 7 elementos. Cordeiro, Geraldo Barros, Casimir Fério, Otacharu, Leopoldo Ar e eu. Fizemos os 7 elementos de grupo de ruptura. A palavra ruptura surgiu nas vésperas. Não era uma palavra que existia antes, 50, por exemplo. Foi criada em 52, nas vésperas da inauguração da exposição. O logotipo, quem fez a montagem do nosso manifesto foi o Geraldo de Barros. O texto de Cordeiro, eu não colaborei em nada, só colaborei com a pintura. Mas o que mais trabalhava com Cordeiro
que era um pouco temperamental, brigou com todos do grupo, ninguém podia aturar o Cordeiro, e ele só tolerava a mim. Não sei porque esse grupo durou 7, 8 anos, 7 por aí. Depois dissolveu, porque não era possível o grupo se dividir tanto, entrar novos elementos, sair. Então foi dissolvido por conta própria, por cansaço. O grupo dissolveu e ficou em 60, mais ou menos. Eu estava uma noite com o Cordeiro, dizia, que pena, naqueles tempos 52, 53, como era bom, expunhamos juntos, porque a gente não reata agora. O Cordeiro disse, é uma ideia que precisa ser levada adiante. E começamos a pensar num ambiente, alugamos uma sala boa e durou um ano, teve 2 ou 3 exposições, depois foi um fracasso, porque juntaram elementos que eram geométricos, mas não eram próprios da ruptura, e por razões comerciais, que todos nós assinamos uma letra por contrato, precisamos pagar uma luva. Alguns não pagaram com os pintores, então foi dissolvido o grupo Ruptura, e eu disse para o Cordeiro, agora foi de fato o fim de Ruptura. Em 64 desapareceu o grupo Ruptura. Eu continuei pintando, sempre evoluindo. Fiz algumas exposições, umas 4, 5 exposições. Silvio me fez essa exposição com obras que tinha até esquecido, estava na minha casa, vamos lá, me ressuscitou. Eu, 40, perto de 50 anos, estudei em escola profissional, escola de gente pobre, só tinha amigos que todos os pais eram operários, só tinha um que o pai era comerciante, escola de pobres. Estudei, ia levar o lanche para almoçar. Eu não queria que jovens hoje passassem isso aí. Quem quiser aprender arte, tem uma FAAP, bela, tem uma Escola de Belas Artes que pode fazer. Agora tem que seguir a tendência de cada um. Experimenta, tenta, faça tudo que você pode. Mas tem uma coisa, você não pode ser moderno, artista moderno, querendo fazer um quadro que só é o efeito. Você não sabe qual é a causa. Precisa, quando faz alguma coisa, precisa saber o que você vai fazer amanhã, depois da manhã, senão você não é artista. Você é um artista de uma obra só e só. Não, nós precisamos fazer uma arte permanente. Não estou falando da arte concreta, mas em qualquer das categorias, você tem que ter coerência.